Irmãos, a gente hoje vai falar sobre um tema bem interessante. No domingo passado, nosso pastor pregou pela manhã, à tarde e à noite, o mesmo tema, onde ele falou que nós precisamos ser uma nova criatura. Nós não podemos, ele falou em João, ele tinha lido João 34, 35. E a gente precisa seguir os passos de Jesus. Coloca aí, por favor, João 34, 35, isso. Diz assim, né? Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Ser discípulo de Cristo é também seguir os seus passos. Amar o ao próximo é um sinal para todos que você é um cristão. E amar o próximo quando o próximo lhe ofende, quando o próximo lhe magoa, quando o próximo faz algo contra você, é muito difícil no mundo. Mas para nós cristãos não. A gente precisa amar como Jesus amou. Amém? Então nosso pastor no domingo pregou essa palavra aí, falou muito sobre isso, e o tema que eu vou trazer hoje é um tema que, se você não seguir, se eu não seguir, nós não amamos uns aos outros. Pode prosseguir. Eu gosto de controlar aqui, já eles estão testando ali, já volta para cá, em nome de Jesus. Então, ser cristão, ele é um misto de teoria e prática. Por quê? Vou falar uma palavra muito forte para você. Até o diabo conhece essa palavra de ponta a ponta, mas ele não pratica. O diabo conhece essa palavra e ele por várias vezes ele foi lá no deserto, ele tentou Jesus usando a palavra de Deus. Então o inimigo sabe como persuadir, mas Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E nós precisamos ter a teoria. E aí você vem para a escola bíblica, você vem para uma pregação, você lê a palavra, você adquire conhecimento, mas se você não praticar, não fez nada. As coisas de Deus são coisas que são com ordem e decência. A teoria e a prática, elas precisam existir. E o que ele disse ali, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos seguir. Texto bíblico, nós vamos ler, o texto está aí referenciado para vocês. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo de 1 a 5, depois do 13 e 14. Se você não vê alguém ao seu lado que está sem uma Bíblia, por favor, auxilie o irmão ou a irmã que está do seu lado para que ela possa compartilhar conosco a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Dou mais um tempinho para achar? Não, né? Vamos lá. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Aí você pula para o 13 e o 14. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém?
Texto conhecido, fala sobre Naamã. O texto fala que Naamã era um general de guerra, um homem de honra, um homem reconhecido pela sociedade, um guerreiro de sucesso, vitorioso. Porém, nós não vamos falar de Naamã. Nós vamos falar da serva de Naamã, para que eu possa introduzir o tema que nós vamos tratar hoje. Essa menina que a Bíblia fala, diz que levaram ela cativa. Ora, Naamã era, como eu disse, um homem de respeito, porém a Bíblia diz que ele era leproso. E isso era uma vergonha para Naamã. Essa moça foi retirada, segundo a Bíblia, dos seus pais, da sua família, como cativa. Ela foi levada como escrava para a casa de Naamã. E ela passou a servir a mulher de Naamã. Eu pergunto a vocês, se você fosse retirado da sua família, da sua casa, à força, e fosse servir a uma mulher, a um senhor, você o amaria? Certamente não. Certamente você poderia até pensar, a chance que Deus me der, eu mato Naamã. Eu mato essa mulher. Porque ela foi tirada à força, não foi pela vontade dela. Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã e a sua mulher. Mas veja que no texto ela diz assim, no 3, ela diz: disse ela a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina demonstra carinho, preocupação com o patrão, com o senhor dela. E ela certamente já ouviu falar que o profeta estava em Samaria. E ela diz: quem dera, tomara que ele estivesse em Samaria, que pudesse ser curado pelo profeta. Meu irmão, o que é que você quer trazer com essa mensagem? Pode passar. Eu vim falar de perdão. Eu não posso amar o meu irmão se eu não perdoo. É difícil. Para muitos, eu conheço muitos cristãos que ele diz assim: irmão, eu amo todo mundo, eu sou uma pessoa do bem. Eu disse: sim, mas você não fala com o irmão fulano de tal. Aí, não vem não. Não dá não para tocar nesse assunto não. Com ele não tem como. Eu digo: e se Jesus voltar hoje? Você fica. Porque a palavra de Deus não ensina isso. E a gente vai aprender hoje que se você não perdoar, nem as suas orações são escutadas por Deus. É fácil, irmão? Não. É muito difícil. Eu vou contar um testemunho mais na frente e vocês vão entender. E eu sei que cada um aqui, se pudesse falar, também contaria um testemunho de perdão. Amém? E veja que essa tela aí, ela é interessante, que perdão difícil, porém possível. Como é possível? Na ótica humana? Não. Na ótica de Deus. Sem o agir de Deus, você não consegue perdoar de coração. E deixa eu dizer uma coisa para você: perdoar é você olhar para a cicatriz, não é ter amnésia não. Você vai lembrar de tudo que aconteceu, mas não causa mais dor. Aquilo não causa mais dor para você. Você vai lembrar, mas não vai te causar mais nada. O seu coração vai estar em paz. Amém? E veja, é uma libertação. Veja que tem umas correntes ali e depois a pessoa está livre para voar. Eu espero que no final dessa pregação você possa sair daqui e perdoar alguém que precisa ser perdoado, para que você também receba esse perdão. Amém? Pode prosseguir. Então, eu trouxe aí algumas definições do mundo que de fato é o perdão. Diz lá: é uma escolha consciente de libertar os outros dos pecados cometidos contra você, para que você seja liberto. Você precisa liberar o perdão para alguém, para que você seja perdoado. Perdão não porque haja merecimento no outro, mas porque eu entendo que somente através do perdão que eu posso ser plenamente feliz. Eu preciso abrir a minha boca e falar: Deus, eu perdoo fulano de tal. Como o nosso pastor mesmo falou, hipocrisia você dizer isso.
Na ótica humana é hipocrisia, na ótica de Deus não. Você já está liberando uma palavra no mundo espiritual. Nós temos aqui o nosso irmão, o diácono Sérgio, ele está viajando, mas eu tenho autorização dele para falar isso. O diácono Sérgio veio dizimar. Na hora que ele foi colocar o envelope na salva, o Espírito Santo falou com ele: não, vá pedir perdão a fulano de tal. Como é que eu vou pedir perdão? Não fiz nada para fulano de tal. Não sei nem qual é o problema que ele tem comigo. Vá pedir perdão a fulano de tal. Ele, como servo obediente, foi lá e disse: irmão, já no corredor, e o dízimo aqui rolando. Aí, irmão, o Senhor mandou lhe pedir perdão. Aí o irmão fez: porque naquele dia você falou assim comigo e tal. Quer dizer, olha só, o outro toma o veneno e quer que eu morra, né? A pessoa ficou criando uma coisa na cabeça e ele sem saber. Mas ele fez a parte dele. Ele pediu perdão a Deus, pediu perdão ao irmão e foi lá dizimar. Deus recebeu. Amém? Isso é o que está na palavra de Deus. Nós precisamos seguir esses conceitos, esses fundamentos, por favor. Então, perdoar é dar paz a si mesmo. Na hora que você pede perdão, ou na hora que você perdoa, você tira um peso das suas costas. Você se sente aliviado. Você diz: meu Deus. Mas irmão, mas a outra pessoa não merece. Não é a questão de merecimento. Se ela mereceu ou não merece, faça a sua parte. Eu te perdoo. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. Se ela não aceitar o seu perdão, paciência, você fez a sua parte. O peso saiu de você e continua com ela. Vamos para frente. Então eu trouxe aí 6 lições bíblicas. Aqui eu não vou falar nada do que eu acho, do que eu penso. O que interessa é o que a palavra de Deus diz sobre perdão. O que a palavra de Deus fala sobre perdão? Ô irmão, essa pregação não deveria ser na escola bíblica? Não, Deus mandou fazer agora. Então é agora que eu vou fazer, tá certo? Pode prosseguir. Primeiro ponto: Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus não é idiota. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz assim: eu vou pecar e depois eu peço perdão a Deus. Você não vai escarnecer de Deus. Você não vai fazer Deus de idiota, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quando você está fazendo certo, quando você está fazendo errado. Então, Deus perdoa? Perdoa. Pode passar o versículo bíblico. Se você quiser tirar a foto, se você quiser isso depois, a gente manda, tá? Olha aí, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você é uma nova criatura, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a obrigação de perdoar o seu irmão. Mas meu irmão, mesmo que ele faça algo gravíssimo, Jesus ensina que você deve perdoar. Eu ia trazer um vídeo para vocês, mas ia ficar muito extenso, de um homem norte-americano. Ele tinha 3 filhos e a esposa estava gestante. E um rapaz alcoolizado vinha dirigindo o carro, bateu no carro dele e morreram a esposa, 2 filhos e a criança que estava na barriga. 4 pessoas. E esse homem tinha tudo para odiar esse rapaz. Mas Jesus trabalhou no coração dele e ele foi na penitenciária para perdoá-lo. E quando aquele rapaz saiu da cadeia, saiu da prisão, cumpriu sua pena, ele deu um testemunho dizendo que aquele perdão foi a melhor coisa que ele poderia acontecer na vida dele. E ele encontrou Jesus Cristo no perdão que o semelhante deu a ele. Eu pergunto, eu e você perdoaria? Eu vou responder por mim. Possivelmente não. Porque a carne não vai deixar eu perdoar. Mas se eu estiver cheio da presença do Senhor, sim, eu vou perdoar. Amém? Vamos em frente. Mais um texto bíblico. Perdão traz libertação. Quando você perdoa, você joga as correntes ao chão, você tira aquilo que lhe amarrava, que lhe prendia. Onde é que está a comprovação disso, meu irmão? Salmos 32:1.
Pode passar. Diz lá: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Certo dia, um irmão estava me contando uma experiência sobrenatural que ele teve, e ele se culpava muito sobre algo. E ele estava dirigindo o carro e Deus falou com ele e disse: por que você continua pensando nisso? Ele disse: mas Senhor, eu errei. Ele disse: eu já joguei tudo no mar do esquecimento. Por que você ainda está buscando isso? Esse mar de esquecimento, irmão, uma figura de linguagem que tem na Bíblia, é porque Deus, Ele lhe perdoou. Então Ele deixa aquilo para lá porque foi perdoado. Ah, mas consequência do pecado tem. Mas nós estamos falando de perdão. E às vezes você não se perdoa. Às vezes você fica remoendo na sua cabeça, e é tudo que Satanás quer. É jogar essa seta na sua cabeça para dizer: você errou. Naquele dia você pecou. Você fez errado. Amanhã nós temos aqui culto de oração, às 15 horas da tarde. E eu tenho, os meninos do louvor sempre estão aqui. Eu tenho dito no culto de oração algumas vezes o seguinte: você está banhado de pecado, venha para o culto. Porque só quem pode limpar você é Jesus. Ah, irmão, mas deixa eu resolver tal problema. Você não tem capacidade de resolver nada. Só quem pode resolver é Jesus. E Jesus disse que veio para os pecadores. Então não se preocupe se você está sujo, está limpo. Você, quando chegar aqui, Jesus vai te limpar. Você crê nisso? Irmãos, o que eu estou dizendo para você é porque eu vivi. Eu não vim trazer teoria para você, falar palavras de coach, né? Que é a moda, né? Para convencer vocês. É muito fácil chegar no púlpito e falar um monte de coisa aqui e incendiar o povo. Eu estou falando para você palavra de Deus. Eu vou falar de testemunho de perdão porque eu passei por testemunho de perdão. Eu não queria perdoar de jeito nenhum, mas Jesus fez eu perdoar. Amém? Próximo versículo bíblico. Deus é aquele que quem ama, Ele nos ensina que quem ama, perdoa. Mas qualquer tipo de coisa, ela já foi lá, tá certo. Não tem problema não, pode ir. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente. A Bíblia não está dizendo ame-se parcialmente. Ame-se de fachada. Amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Deixa eu fazer uma crítica construtiva aqui aos jovens. Os jovens hoje namora com uma semana de namoro, está dizendo: te amo, eu te amo, te amo, te amo. Acaba banalizando o que é o sentimento de amor. Se você pegar o dicionário, você vai ver lá que amar é abrir mão daquilo que você mais quer para você, para o outro, em função do outro. Então é você se doar totalmente para o outro. Isso é amar. Então quando ele fala ame-se sinceramente uns aos outros, é aquilo que vem de dentro do coração, não é da boca para fora. Da boca para fora é muito fácil falar: ah, te amo, você é linda, você é lindo. Chega lá fora, fala mal do irmão, da irmã. Isso não é amor. Amor, ele sai pelos poros. O amor, ele é algo que as pessoas conseguem enxergar. Pô, fulano é diferente. Fulano exala uma unção diferente. Esse é o amor de Deus em você. A Bíblia diz que você vai ser sal do mundo e luz da terra. E luz, não é? Luz do mundo e sal da terra. Estou trocando tudo aqui. Glória a Deus. Vamos em frente. Próximo ensinamento bíblico. Quem é perdoado, ama. Se você foi perdoado, você tem a obrigação de perdoar. Se você conheceu a palavra de Deus, você tem a obrigação de levar a palavra de Deus. Ei, irmão, peraí. Isso aí não é só para pastor, não? Não. Porque Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou que você tem que ter cargo na igreja. Ele não falou que você tem que ter isso ou aquilo. Ele disse: ide. Ele não pediu para você. Ele deu uma ordem: e pregai o evangelho para toda criatura. Como é que eu faço isso, irmão? Não sei. Tem várias formas de você fazer. Quantas horas você passa no WhatsApp?
Pega uma mensagem bíblica e manda para alguém. Eu mando para um número de pessoas a cada 3 dias para não chatear. E já algumas vezes eu parei de mandar. E as pessoas reclamavam. Pessoas que nem conheciam a palavra de Deus. Rapaz, aquele texto bonito que você manda para mim, por que você não manda mais? Rapaz, só chega na hora certa. Aquilo que você fala lá, eu digo, mas não sou eu não que falo não. Eu só copiei e colei lá para você. Quem fala é o Espírito Santo que fala com você. E pessoas que dizem que foi transformado. Então você chega no teu trabalho, chega na tua faculdade, na tua escola, fala de Jesus, não seja fanático não. Fala sutilmente, mostra que Deus fez na sua vida. Usa aquilo que Deus te deu. Eu não sei como é que faz não, pede a Deus. Ele disse, quem quiser sabedoria, peça que Ele dá. Peça a Deus sabedoria. Também não sabia falar não, irmão. E Deus continua me ensinando. Amém? Lucas 7,47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É evidente isso. Se eu não tenho amor no coração, um pai ou uma mãe que não tem amor pelos filhos, também não vai existir perdão. É Jesus quem faz essa transformação no coração da gente. Eu tenho certeza absoluta, se você chegar em casa hoje, se olhar no espelho e falar assim, como eu era há 5 anos atrás, como eu era 10 anos atrás, como eu era antes de conhecer Jesus, você vai ver que muita coisa mudou. Muita coisa mudou para melhor. Amém? Pode prosseguir, querido. Perdão não tem limites. Eita. Aí o texto bíblico de Mateus 18, 21 e 22 diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Jesus diz, ele pergunta, até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Jesus está mandando você fazer isso? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que não tem limite para você perdoar. Poxa, irmão, mas pera aí. Aí tem aquela irmã que é casada com o cara bebe, chega em casa todo final de semana, quando não bate nela, faz besteira, e é o mesmo erro, é o mesmo erro, é o mesmo erro. Irmãos, ore. Ore, porque você não consegue transformar, nem ele consegue sair desse buraco. Só Jesus pode limpar. Só Jesus pode restaurar. Ô irmão, isso é história de carochinha, não. Conheço pastores, pregadores do Evangelho, que bebiam, que matavam, que faziam muita coisa errada. E Jesus foi lá e transformou. E aí vem uma história para eu ensinar a vocês hoje. Tem gente que fala assim, esses crentes agora é tudo santão. Fulano era um perdido. Aí daqui a pouco está ali com a Bíblia na mão e está pregando. Eu tenho uma resposta para essa pessoa. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, cidadão romano, ele foi um assassino de cristãos. Assim diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele pedia às autoridades carta para entrar na casa dos cristãos, arrancá-los à força e matá-los. No entanto, no dia que Jesus marcou o encontro com ele, naquela estrada, que Jesus transformou a vida daquele homem, ele foi possivelmente o maior escritor da Bíblia. Quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, se Deus deu oportunidade para Paulo, por que não pode dar oportunidade para mim e para você? Será que eu não posso ser restaurado? Será que eu não posso ser transformado? Pode, porque o Senhor faz o que Ele quer e quando Ele quer. Amém? Próximo. Perdão gera mais perdão. Mateus 6, 14, 15. Diz assim, pois se perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu poderia parar esse texto aí, mas ele continua. Mas se não perdoardes uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. As coisas de Deus têm regras. As coisas de Deus não têm jeitinho. Nós temos um câncer no Brasil, que é essa frase, o jeitinho brasileiro. Jeitinho para enganar.
jeitinho para enrolar, jeitinho para tirar vantagem. Não, as coisas de Deus têm regra. Ou você faz o de cima, ou é o de baixo. Ou é uma coisa, ou é outra. Então Deus ele fala, se você não perdoar, também não te perdoo. Se você não perdoar, eu não escuto a sua oração. Qual é a sua opção nessa noite? Perdoar ou não? Meu irmão, a questão de perdoar não é a sua vontade não. É algo que você precisa fazer. Eu não tenho coragem de falar com a pessoa olhando no olho dela. Quando sair ali, pega o telefone e diz, olha, Jesus mandou te pedir perdão a você. Peça a você primeiro perdão, mesmo que ela tenha ofendido. Você vai ver que o peso vai sair de cima de você. Amém? Vamos em frente. Testemunho. Eita Jesus, Jesus faz essas coisas comigo. Irmãos, meu testemunho de perdão. Eu era um homem com um coração muito duro, muito frio para algumas coisas. E certa vez, um familiar, ele durante uma festa, bebeu e entendeu mal algo que eu tinha falado com ele, e ele pegou uma metralhadora e botou em cima de mim. E aquilo, como homem, me envergonhou muito, porque existiam muitas pessoas naquele lugar. E aquilo colocou dentro de mim, semeou dentro de mim ódio. E eu queria resolver aquela situação. E o ódio me alimentava, eu não conseguia ficar na presença daquela pessoa. Até que, lendo a palavra de Deus, aprendendo do Senhor, Deus criou uma situação para que eu aprendesse com aquela situação. Essa pessoa perdeu um filho, e no momento que essa pessoa perdeu o filho, eu olhei para o meu filho. Eu falei, Deus, graças a Deus que o meu filho está vivo. Mas eu senti a dor daquele pai. Irmãos, naquele momento, eu digo a você, o perdão foi liberado. Por que você diz isso? Porque hoje eu sento ao lado dessa pessoa, eu converso com essa pessoa e eu não sinto nada. A cicatriz existe. Eu não sou doido, não esqueci o que foi feito, nem tenho amnésia, mas eu não sinto dor, eu não sinto nada. Pelo contrário, eu oro por ele todas as noites, para que Deus abençoe, para que Deus dê um conforto, porque os meus filhos estão aí, e ele perdeu um filho. Então muitas vezes Deus vai colocar você numa situação, para que você seja testado e provado por Deus. Nós tivemos um casal, no curso de Casados para Sempre, e durante uma aula, uma aula chamada sobre perdão, a esposa falou assim, eu tenho um testemunho para dar. Eu disse, pode falar. Ela fez, a minha irmã, eu quero que ela morra. Eu disse, por quê? O que é isso? Ela fez, porque a minha mãe foi para a casa dela, e ela foi cuidar da minha mãe, e a minha mãe morreu na casa dela. Eu não perdoo a minha irmã. Eu disse, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu lhe dar uma triste notícia. A irmã vai para o inferno, viu? Porque se você não perdoar para o céu, você não vai não. E os anos se passaram. Os anos se passaram e essa moça perdeu a irmã. E quando eu vi a mensagem que ela postou, que a irmã tinha falecido, imediatamente mandei uma mensagem para ela, desejando meus sentimentos. E ela falou assim, irmão, eu posso ligar? Eu disse, pode. Aí ela falou, irmão, eu queria perdoar a minha irmã, mas ela morreu. O que é que eu faço agora? Eu digo, olha, tem jeito. Ela não vai escutar você mais, porque ela já morreu. O que está nesse mundo espiritual não vai ter contato com a terra. Mas tem alguém que pode escutar o seu pedido de perdão. Ela, quem? Eu digo, Jesus. Você fala com Jesus, Jesus me perdoa. Tudo que eu desejei para minha irmã, em teu nome, me perdoa. Você vai ter paz. Depois ela mandou uma mensagem para mim, irmão, eu fiz o que você falou. Eu estou em paz, eu não tenho mais peso nenhum. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode prosseguir. Então nós falamos dos textos bíblicos. Mas eu quero mostrar para vocês agora como é que você pode receber esse perdão de Deus. O que é que você precisa fazer? Tá? Mas pode ser tão bobo. Não. Porque
porque muitos não sabem a resposta e têm vergonha de perguntar. Vamos para frente. Primeira coisa, reconhecer que há um problema. Às vezes você tem um coração tão duro que você diz, não preciso perdoar não. Eu também não vou lá pedir perdão não, é ela que tem que vir falar comigo. Parece aqueles meninos amarelos, né? Que briga na escola, não, só vou falar se você falar comigo primeiro, né? Isso é errado. Você tem que dar o primeiro passo. E olha o que diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, irmão, uma vez o pastor ensinou e eu fui orar desse jeito. Você pode orar e dizer, Senhor, eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou ladrão, eu sou adúltero, Você conhece a você mesmo. Fala a verdade para Deus. Abre o coração e diz a Deus quem você é. Porque você sabe quem você é. Você sabe quais são os seus pecados. Eu também sei quais são os meus. Experimenta falar com Jesus aquilo que você tem. Você sabe quais são os seus defeitos. Deus, Ele gosta de ouvir isso. Porque o seu coração começa a abrir com sinceridade. E Deus quer ver um coração sincero. Então, reconhecer que há um problema. O próximo. Arrepender-se. É um segundo passo para você receber o perdão. Arrepender-se não é só abrir a boca e dizer, me perdoa, Deus. Tem que ser aqui dentro. E Deus vê dentro. Olha o que Ele diz aí. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Então, precisa de Deus. O homem sozinho não consegue nada. Por que você está falando isso? Porque o próprio Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Irmão, se Jesus está dizendo, sem Ele você não consegue fazer nada, é burrice tentar fazer sem Ele. É simples, não tem mistério, não tem profecia, não tem nada. Sem mim, nada podereis fazer. Então, em tudo que você for fazer, coloca Jesus na frente. Chama Jesus para conversar. Jesus, eu não sei perdoar. Jesus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a abrir a boca. Me ajuda a dar o primeiro passo. Irmão, sozinho, nós somos uma brasa fora da churrasqueira. Se você pegar aquela brasa que está na churrasqueira e botar do lado de fora, ela fica acesa um tempo, mas depois ela apaga, porque ela não tem o calor em volta para estar do lado dela. Por isso que é importante os irmãos viverem em comunhão, como dizem os salmos. Bem? Próximo. Então, precisa se arrepender, como eu falei no começo, precisa perdoar a si mesmo. Eu estou olhando para cá porque ali está difícil para mim. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim. Por que ele diz por amor de mim? Porque não tem ninguém acima dele. Então ele diz, sou eu que garanto isso. E que não se lembra mais dos seus pecados. Foi o que eu falei no começo. Quando você se arrepende de coração, e o Senhor perdoa, não fica mais remoendo isso. Tem casal que, às vezes, o negócio não está muito legal, né? Aí diz, lembra? 1929, às 15 horas e 35 minutos, em frente à casa da minha mãe, que você falou isso. Para quê? Buscar lá no mar do esquecimento algo para trazer sofrimento, ressentimento, que é sentir de novo algo que foi ruim. Vamos ter sabedoria, né, irmãos? Prosseguindo, perdoar a si mesmo, pedir perdão ao próximo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é parte de quê? Do Pai Nosso. Quantos de nós faz essa oração? Faz da boca para fora. É muito fácil dizer, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Duvido. Perdoa nada. Porque quer ser perdoado, mas não quer perdoar. E o Senhor já disse que se você não perdoar, lembra dos dois textos? Se você não perdoar, eu não vou perdoar você. Então,
precisamos sim pedir perdão ao próximo, mesmo que você não tenha feito nada. É fácil? É não. Mas o Senhor ajuda, amém? Vamos prosseguir. Estamos já acabando. Perdoar o próximo. Olha aí. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Na hora da oração, isso tem acontecido muito comigo. Às vezes eu lembro de alguém que não é da minha convivência. Às vezes pessoas que têm anos que eu não vejo, eu digo, estou endoidando, é? Eu disse, por que Deus? Mas eu comecei a aprender. É Deus me chamando para orar por ela, por aquela pessoa. Quer ver uma prova disso? Eu vi o testemunho de uma irmã. Ela foi para um congresso da Assembleia de Deus em São Paulo. Ela é aqui do Nordeste. E ela foi para o congresso, e no primeiro dia do congresso, na parte da manhã, ela ficou muito lá atrás e ficou longe da pregação. Ela disse que não gostou muito e saiu mais cedo para almoçar. E quando ela voltou, ela correu para pegar uma vaguinha na primeira fileira. E ela ficou sentada aqui. E lá do outro lado, tinha uma outra irmã, que ela não conhecia. E durante aquela espera para o início das atividades, ela começou a olhar. E toda vez que ela olhava, a irmã de lá estava olhando para ela de cá. E as duas vão olhar para ela. Ela disse, eu conheço essa mulher de onde? E chegou um momento que ela resolveu levantar e ir ao encontro daquela moça. Quando ela chegou lá, ela disse, a paz do Senhor, irmã. A irmã me conhece de algum lugar? Aí ela falou, a paz do Senhor, Elaine. Aí ela sabe meu nome. Ela disse, a irmã me conhece? Ela disse, o seu nome não é Elaine? Ela disse, é. Ela disse, mas você me conhece de onde? Ela disse, há 10 anos atrás o Senhor me mostrou o seu rosto e mandou orar por você. Glória a Deus. Dá para acreditar nisso? Só acredita quem crê. Como disse o Senhor para Jairo, Jairo, crê somente. Como aquela mulher conhecia o rosto da outra, e Deus pediu para que ela orasse por ela esses anos todos, e marcou aquele encontro. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus faz coisas que você nem imagina. Tem coisas que a gente nem fala no púlpito, porque você vai dizer mentiroso, está ficando doido. Mas Deus faz, pode ter certeza disso. Vamos para frente. Por fim, texto bíblico que eu amo pregar sobre esse texto bíblico. A bandeira é oportuna. 2 Crônicas 7,14. Uma regra que o Senhor nos coloca. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está dando aí uma receita de bolo. É o povo dele, é o povo que tem a marca dele, não é qualquer um não. E precisa se humilhar, e precisa orar, é uma coisa mais a outra, e precisa buscar a face, se converter dos maus caminhos, para que o Senhor escute as nossas orações e Ele transforme o nosso futuro. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos prosseguir? Vamos ficar de pé, igreja? Jesus, Ele é aquele que Ele é um gentleman. Jesus, Ele não pula o muro. Jesus não quebra a porta. Jesus não invade a vida de ninguém. Quando a gente chama alguém para vir aqui na frente, para entregar a vida a Jesus, é uma determinação que o Senhor dá, que você deve confessar diante dos homens e diante de Deus, que você é de Jesus. Mas Ele também diz, se você não confessar, Ele também não vai confessar você diante do Pai. Então Jesus, Ele bate a porta. Olha o texto bíblico diz, eis que eu estou à porta e bato.
Estar à porta é que toda vez que você abrir a porta, Ele está lá. Ele está respeitando o seu espaço. Ele está à sua espera. Ele está pronto para ajudar você naquilo que for necessário. Mas o passo quem dá é você. Quem estende a mão para abrir a porta é você. Jesus não bota a mão na maçaneta. Ele está do outro lado esperando que você abra a porta. E Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, se tem dificuldade de perdoar, ou se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não é igreja, não é religião. Irmão, eu congrejo em outra igreja, não importa. Se você quer se reconciliar com Deus, levanta sua mão em nome de Jesus. Se há alguém nesse lugar que quer aceitar Jesus como